Está fraco. Pessoal, boa noite. Vocês conseguem lembrar quantos que estavam na aula do Jonaci? J10. Parâmetro aqui, para eu começar a aula. Beleza, tem 7, vou esperar só um minutinho aqui para começar. Na verdade tem 6, né? 7 é comigo. Galera, nós estamos nessa saga nossa aí, falando sobre o... Então, a gente falou sobre o toyotismo, sobre a crise de 29, falamos sobre o keynesianismo, e eu falei que eu voltaria para falar do toyotismo. Por que voltar para falar do toyotismo? Porque as ideias keynesianas, as ideias de intervenção do Estado na economia, elas vão começar na década de 32, na década de 30, né, mais ou menos no ano 32, quando você tem o New Deal lá nos Estados Unidos, o novo acordo, né, nos Estados Unidos, onde que o governo ele vai agir na macroeconomia, e essas ideias vão até a década de 70, quando a gente tem aquela crise do petróleo, a crise do dólar nos Estados Unidos, a gente tem uma reconstrução do sistema monetário internacional, e a gente tem uma revisão desse keynesianismo aí, e as empresas privadas elas vão começar a ser mais... Elas vão começar a assumir as rédeas da economia global. Tem uma coisa dentro da importantíssimo vocês estudarem, assim, porque cada disciplina tem um foco dentro daquele conteúdo, né? Provavelmente o toyotismo vocês estudam em história e talvez em sociologia também, mas cada um tem um foco. O objetivo da geografia é fazer vocês entenderem esse conteúdo analisando o espaço, a transformação do espaço que esses fenômenos, esses fatores vão ocasionar. Então, quando a gente tem, por exemplo, o keynesianismo, o fim da participação do Estado, a questão do bem-estar social, vai gerar muitos custos para o Estado, qual o reflexo que isso vai ter no espaço? Você vai ter um Estado muito mais custoso, que vai ter despesas que vai provocar as crises nesses estados depois de 20, 30 anos, depois da política do bem-estar social, já expliquei isso na outra aula. Então, a gente vai falar um pouquinho do toyotismo. Então, só para criar uma linha de raciocínio, a gente tem o Fordismo, o Fordismo e o toyotismo, que são formas de organização de produção. A gente está falando das organizações fabris aí. Então, eu peguei na internet uns conceitos bem simplesinhos do... Cadê? Não, gente. A internet lenta. Beleza. Se tiver ruim, alguma coisa de conexão, vocês me avisam, tá? Manda um chatzinho aí e tal, porque eu vou tocando o barco aqui. Então, a gente tem o toyotismo. Por definição, né, colocar no Google lá, o que é toyotismo? Sistema industrial de mercadorias desenvolvidas no Japão após a Segunda Guerra Mundial. O sistema levou esse nome pois foi instalado na fábrica da Toyota a partir da década de 60. Vale lembrar que, década de 60, a Toyota existe desde 37. Então, o modelo de produção da Toyota é muito parecido com o modelo de produção fordista.
por que que a Toyota tem que tomar esse novo rumo e transformar e alterar essas formas de produção, que é o que a gente vai estudar. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre o porquê que a Toyota teve que mudar o jeito de produzir e quais são essas formas, como que eles se organizaram e quais as consequências que isso vai ter. Né? Então, vai começar na década de 60. Coisa extremamente importante vocês analisarem é o contexto disso, o contexto histórico da década de 60. Então, o que a gente tem? A gente tem o toyotismo surgindo no Japão, né, a sede da Toyota. Então, a gente vai falar um pouquinho do contexto do Japão. A gente tem o Japão destruído pela guerra, pela Segunda Guerra Mundial, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. A gente tem os Estados Unidos criando políticas, né, de distribuição de terras dentro do Japão. A gente tem as intervenções econômicas do Japão. Você tem a doutrina Doge no Japão, são as ajudas financeiras do Japão, mas essas ajudas são condicionadas. Então, a gente está vivendo, analisando um país pós-guerra, um país destruído, um país com muitos problemas em função da Segunda Guerra Mundial. A gente tem a guerra também com a China, também, que vai provocar, enfim. A gente tem a restrição espacial. O Japão é um território geograficamente pequeno. Além de pequeno, é muito limitado, porque a gente tem poucas áreas costeiras, poucas áreas planas. As áreas centrais do Japão são áreas montanhosas. Então, a gente tem essa questão da restrição espacial. A gente tem uma disponibilidade reduzida de matéria-prima e de dinheiro por causa da guerra, né? Muitas fábricas foram destruídas, o panorama econômico é outro e os investimentos necessários não estão tão disponíveis assim. Então, o que é necessário? A gente precisa de uma articulação. Dentro desse contexto, você tem a articulação entre o modelo fordista e as intervenções estatais. Então, o modelo fordista, apesar da crise de 29, ele vai continuar esse sistema dentro das fábricas no mundo. Só que aí, a partir da década de 60, você já começa a ter o início da crise do estado de bem-estar social. Você já começa a ter essas crises, porque o capitalismo vivenciado na década de 60 já não conseguia mais conviver com esse estado de bem-estar social promovido pelos governos. Então, você já começa a ter um entremeio aí entre esse capitalismo industrial, esse capitalismo já começando a se renovar no top, e essa forma de o Estado intervir na economia. E dentro disso tudo, a gente tem a terceira revolução industrial, que é a revolução técnico-científica e informacional. Então, é dentro desse contexto que a gente vai ter o surgimento do toyotismo. Então, basicamente, precisa o quê? Existe uma necessidade de rever os padrões produtivos e organizacionais das plantas industriais, inserindo nessas plantas novas tecnologias nos modelos de produção. A gente tem um mundo que ele vai se desenvolver a partir do Fordismo, produção em massa, as indústrias vão se desenvolver, nós vamos ter o surgimento de grandes conglomerados internacionais, vai ter o surgimento de grandes corporações no mundo, vai ter uma pausa para a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial vai provocar uma pausa no mundo em vários dos aspectos. Essa expansão econômica vai ser muito prejudicada das empresas americanas, das empresas europeias, em função da Segunda Guerra Mundial. Quando retorna após 1945, o Japão tem esse pé atrás, o Japão tem essa necessidade de reconstruir, mas não consegue enxergar mais a possibilidade de retomar suas atividades das indústrias se organizadas no mesmo modelo de produção fordista, porque já não tem dinheiro mais, eles já não conseguem mais ter tanta matéria-prima para produzir tantos produtos, eles não podem mais perder dinheiro, eles não podem mais fabricar produtos que eles não vão vender. Então, eles precisam remodelar a forma de produção. Beleza. Então, esse novo modelo fordista, esse novo modelo de produção, que não deveria mais ser fordista, deveria ser transformado, o japonesinho vai lá nos Estados Unidos, ele entende aquele processo de produção fordista, aquelas empresas enormes, aqueles pátios para matéria-prima gigante, matéria-prima acumulada, produto pronto já acumulado, grandes estoques de mercadoria, ele entende e fala assim, não, a gente não consegue mais retomar a nossa fábrica, fazer as nossas fábricas funcionarem dessa forma. Por quê? Eu não tenho dinheiro para produzir tantos produtos mais e deixar acumulado sem vender. Eu não tenho dinheiro para comprar tanta mercadoria. Eu não consigo ter esse fluxo de produtos antes de eu ter fluxo de dinheiro. Eu preciso rever isso aí. Então, ele vai pensar no novo modelo que deveria ser pautado em 4 pilares. Ele precisa de flexibilidade, ele precisa ofertar diferentes produtos e diferentes serviços num curto espaço de tempo,
O que é isso? Eu preciso fabricar produtos e vender muito rápido. Eu não consigo ficar com produtos acumulados. E se eu fabrico, sei lá, uma caneta hoje, a pessoa que compra essa caneta hoje, eu tenho que criar uma outra caneta amanhã, deveria ser o contrário, né? Eu teria que criar outra caneta amanhã para essa pessoa tornar a comprar outra caneta. Eu não posso vender uma caneta perpétua para a pessoa não comprar mais. Eu preciso produzir. Eu preciso vender. Eu começo a fugir um pouco da lógica disso que precisava produzir. Então, o Ford ele vai se estruturar pensando em produzir. Aí ele criou a planta da Ford T lá, do Ford Bigode lá. E ele precisa produzir. Mas ele vai produzir o mesmo carro. Por que ele vai produzir o mesmo carro? Porque é mais fácil produzir o mesmo carro assim. Na época do Toyotismo, eu já não podia pensar assim. Por quê? Porque se eu vendo o mesmo carro hoje, o cliente não vai comprar outro carro amanhã. Então, eu preciso flexibilizar, eu preciso produzir várias coisas diferentes. Eu preciso ter uma fábrica que produz caneta vermelha, caneta rosa, caneta azul, caneta amarela, para eu conseguir vender essas canetas, eu conseguir ter dinheiro. E eu não posso fabricar 1 milhão de canetas para depois vender. Um outro padrão que você precisa ter nesse modelo novo é o padrão de qualidade. Eu preciso diminuir os meus custos. Eu não posso mandar uma caneta para a pessoa, um lote de canetas de 100 mil canetas e ter problema com esse lote de caneta. Eu preciso reduzir os retrabalhos, eu preciso ter uma qualidade no meu produto, que esse produto não volte para cá. Eu não posso ter defeito na minha produção, porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para comprar matéria-prima de novo, eu não tenho dinheiro para produzir de novo. Certo? Baixos preços finais. Esses baixos preços finais, galera, a gente tem que pensar o seguinte. Aqui está aqui, a qualidade, flexibilidade, redução de toda a capacidade ociosa em termos de equipamentos e forças de trabalho. Esses baixos preços finais é a mesma ideia do Fordismo, de reduzir o preço. No caso do Fordismo, ele vai produzir mais para esse custo diluído na sua produção. No caso do Toyotismo, tudo que ele for produzir, independente se é muito ou se é pouco, tem que ter um preço baixo. Como que ele vai fazer isso? Otimizando a sua linha de produção e não simplesmente produzindo mais. Bacana? Então, já começa a ter dois paradigmas, a gente já começa a ter duas formas de pensar diferentes. Eu não preciso produzir tantos produtos, eu preciso produzir o tanto de produto necessário para eu vender, mas com uma otimização muito grande nesses produtos e com custos muito baixos. Vai criar, se alguém for fazer administração de empresa, vai estudar muito o paralelo entre o Taylor, as indústrias fordistas e toyotistas. Vai criar um padrão de qualidade diferente. As indústrias toyotistas vão ser reconhecidas como indústrias de produtos de mais qualidade que as indústrias fordistas. Lá na frente a gente explica um pouquinho. Atendimento preciso, quantidade de características estipuladas pelo cliente, sem gerar atrasos e estoques. Eu não vou obrigar o meu cliente a comprar o Ford T-Bigode. O cliente vai comprar o carro que ele quiser, eu vou produzir o carro que ele quiser. Só que eu vou produzir o carro que ele for comprar. Eu não vou produzir 1 milhão de carros para deixar para vender. Eu não vou criar estoques de mercadorias. Eu vou criar um processo dinâmico de venda e de produção. Os objetivos do novo modelo colocam em xeque a estrutura verticalizada do Fordismo, a mão de obra especializada, que é a especialização por repetição. A mão de obra especializada deveria ser substituída pela mão de obra qualificada, conhecimento técnico adquirido pelo estudo. Então, olha só, como que era a estrutura produtiva do Ford? Você produz mais. O que eu faço para produzir mais? A ideia do Taylor era criar um processo de produção linear. O Ford foi lá e colocou a esteira. O Ford coloca a esteira para quê? Para as pessoas ficar o pau apertando parafuso dentro da esteira e não interessa o que ele está fazendo, ele tem que apertar parafuso. Ele está ali apertando parafuso. E o funcionário vai opinar alguma coisa? Não, ele vai falar, o chefe vai mandar, ele vai ouvir, não interessa o que ele está fazendo, ele vai apertar parafuso. Tá. Isso é uma mão de obra especializada, o cara que é especialista em apertar um parafuso. A mão de obra qualificada é a mão de obra que o cara estuda, o cara vira um técnico, ele vai virar um engenheiro mecânico, ele vai entender o processo dinâmico de um carro, ele vai entender a produção de um carro. Então, dentro do sistema toyotista, a mão de obra ela vai ser qualificada, até para conseguir garantir aquilo que a gente falou no final. Um produto com qualidade, um produto bem feito, um produto isso, um produto aquilo. Então, o toyotismo, ele vai acabar com a verticalização, ele vai acabar com eu mando, você faz e cala a boca, ele vai criar uma dinâmica diferente dentro das indústrias e vai valorizar a mão de obra qualificada. E isso vai ser um padrão para um mundo globalizado. Um mundo globalizado que a gente vai entender esse meio técnico-científico a partir da década de 60, essa revolução tecnológica, essa revolução
dos fluxos de informações que o mundo tem aí. Então, a gente já começa a ter uma valorização de uma mão de obra qualificada, não simplesmente especializada. Então, a gente tem, a partir da década de 60, com todos esses fatores, todas essas necessidades, a gente começa a ter a implantação do toyotismo, dentro do Japão, obviamente, na fábrica da Toyota. Por que foi viável? Como que eles conseguiram implantar isso dentro da indústria? O Ford era dono da indústria, ele conseguiu fazer isso. A dinâmica do toyotismo, ele é maior e mais ampla do que a dinâmica do Fordismo, porque o Ford ele pensava o seguinte: o dono de uma fábrica ele tem que controlar todo o processo produtivo, lembra disso? Essa fábrica tem que ser dona de tudo. Já o toyotismo não, o toyotismo vai criar a ideia da terceirização, de você dividir o processo produtivo entre várias indústrias, tal. Só que no Japão, era muito comum um negócio chamado zaibatsus. O que é isso? Grandes conglomerados de empresa que se integravam. Né? No textozinho que eu li lá, eu li uma tese de doutorado, falava que se agregavam como famílias, né, de conglomerados e dividiam a administração e a gestão desse conglomerado. Então, dentro daqueles zaibatsus, no caso da Toyota, era você vai implantar esse sistema. Né? Esse sistema toyotista, ele foi tentado implantar em outras regiões. No Japão, eles conseguiram fazer isso com mais precisão. Uma das razões é essa organização Zaibatsus, essa organização de conglomerados empresariais. Então, você tem isso aí, esse conglomerado, essa fábrica da Toyota, tem diversas outras fábricas que vai fornecer componentes para a Toyota, e a gente vai criar essa produção integrada dentro desse modelo. Esse modelo que a Ford vai criar tem um nomezinho, chamado Just in Time. Esse modelo Just in Time é um modelo que, se vocês forem em fábricas de automóveis hoje, pelo menos eu conheci a Ford a Fiat em 2007, eles empregavam esse modelo Just in Time, que é quando você produz em tempo, você vai produzir no tempo da venda, no tempo necessário. Você ajusta o seu tempo de produção à sua venda. No caso da Fiat aqui, eles só fabricavam um carro vendido. Então, você vai criar um produto, vai fabricar e vai vender. Vai criar, fabricar e vai vender. Tudo isso para tirar o estoque. Porque o estoque ele gera custos, ele gera gastos, ele gera despesa. Então, vai ter a desverticalização e a descentralização. Você não vai ter uma empresa que vai mandar em tudo. Você vai ter um ambiente de cooperativismo, um ambiente de cooperação ali. A intensificação do uso da força do trabalho. O trabalhador com várias funções. Então, a gente tem dois pontos aqui que faz um contraponto com o Fordismo. Essa intensificação do uso da força de trabalho quer dizer o quê? Você vai ter um processo de automação. Um processo de automação é quando você usa a máquina a favor da pessoa. Vai ter uma pessoa controlando aquela máquina. O processo criativo vai partir da pessoa. A pessoa vai desenvolver um determinado produto e a máquina vai auxiliar ele. Aqueles robozinhos que a gente vê nas fábricas, que é muito comum a gente ver em fábrica trabalhando, vai falar sobre isso, aqueles robozinhos ali, eles têm uma programação, eles têm uma pessoa que pensou o movimento que ele vai fazer. É diferente do pensamento do Ford, que a pessoa vai em demanda da esteira, que a pessoa vai fazer aquilo que a máquina manda, certo? Então, você vai ter esse trabalhador e você vai deixar de ter aquele trabalhador especializado em apertar o parafuso, você vai ter um trabalhador qualificado, um trabalhador que vai exercer várias funções dentro das fábricas. As fábricas eram organizadas em setores, esses setores em equipes, de forma que todas as pessoas de uma equipe conseguiam saber o trabalho de todo mundo. Se faltasse uma pessoa, a outra resolvia. Né? Você tinha uma liderança compartilhada, você tinha um uso do trabalhador como um agente que fazia parte do sistema produtivo e não somente um número que estava ali. Porque dentro da ideia fordista, o cara que estava apertando o parafuso aqui, se ele não viesse, você colocava o outro no lugar e estava tudo certo. Dentro do toyotismo, você vai criar um processo dinâmico, um processo de interação, um processo de valorização do raciocínio, do pensamento humano ali. Eu coloquei essa observação aqui embaixo, que é importante vocês entenderem isso. De onde saiu essa mão de obra qualificada do Japão? A gente está falando da década de 60. Para a gente fazer um paralelo com o Brasil, na década de 60, o governo de Juscelino Kubitschek no Brasil estava fazendo políticas de atrair empresas automobilísticas para o Brasil. A gente estava doido no mundo atrás de empresas para vir para o Brasil aqui, porque as indústrias nossas aqui eram só indústria de base, eram só indústrias com pouca diversificação, com pouco dinamismo econômico. De onde que o Japão tirou essa mão de obra qualificada?
De onde o Japão tirou esses parques industriais, tirou a Toyota, tirou a Nissan? De onde que o Japão tirou essas coisas? Esse desenvolvimento do Japão, ele é proveniente dessa era Meiji, tá 1967, mas é 1867. Essa era Meiji foi quando o Japão deixa de ser um país agrário, um país feudal, né, com aquelas ideias dos samurais, daqueles grupos feudais ali, e começa a entrar no mundo mais dinâmico e desenvolvido. O Japão consegue fazer profundas transformações na sua economia, inclusive transformando a sua economia de uma economia agrária para uma economia industrial, e investe massivamente na qualificação de mão de obra, no ensino técnico, cria um processo de urbanização muito intenso no Japão nesse período. Então, essa mão de obra qualificada que o toyotismo vai usar na década de 60, ela é resultado dessas reformas econômicas da era Meiji do Japão aqui. Depois eu conserto aqui. Então, a gente tem você tem esse processo de implantação, né? Você vai ter essas introduções aqui dentro de fábricas da Toyota que vai findar com essas características. Então, a partir daqui, você tem um modelo toyotista implantado nas fábricas que vai ter essas características aqui. Mão de obra qualificada, treinada e tem consciência de diversas etapas da produção, mesmo se concentrando em apenas uma. Mesmo que o cara tá ali só para colocar o volante do carro, ele sabe colocar o painel, ele sabe que ele está fazendo um carro, ele conhece o processo produtivo. Daquela dinâmica produtiva ali. Ele já não é mais só aquela pecinha que apertava parafusos da época do Fordismo. Eu repeti, né? Funcionários conhecem várias etapas do processo produtivo, repeti isso aí. Foco na qualidade do produto e sua diferenciação no mercado. Os japoneses eram peritos nisso, de criar produtos de extrema qualidade. Não só porque eles queriam lançar esses produtos no mercado, para vocês terem uma ideia, quando a Honda precisou fazer um recall no Honda Fit, acho que tem uns 5, 6, uns 4 anos atrás, foi assim meio que decepcionante para o japonês. O japonês, ele sentiu isso, ele ficou triste, ele ficou decepcionado, porque um produto japonês nunca tinha sido feito um recall na dimensão que foi feito no Honda Fit, que foi um dispositivo no airbag, que não estava disparando, não, mentira, ele disparava, só com velocidade muito grande, e perigoso matar a pessoa que estava dentro do carro se sofresse um acidente. Então, o japonês ele é fissurado por essa qualidade no seu produto sem defeito, produto com alta tecnologia, produto super desenvolvido. Eliminação de desperdícios, você não vai, inclusive a qualidade é para não ter retrabalho, e você vai otimizar o máximo possível daquilo que você tem para produzir. A produção pode ser interrompida para corrigir falhas na produção. Para corrigir falhas, né? Vou só repetir aqui. O que é isso? O filmezinho do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, ele tem um momento lá que o cara, o Carlitos, né, o Charlie Chaplin, ele deixa de apertar o parafuso e ele entra para dentro da máquina e vê aquela confusão toda e tal. O que isso quer dizer? O processo de produção fordista é contínuo, ele não para. Se você erra, você caga o processo todinho, você destrói a fábrica, você acaba com o mundo, você interrompe a linha de produção, é uma loucura. No processo toyotista, não, você pode interromper. Tem uma peça com puf, interrompe e vamos ver o que está acontecendo. O negócio é não fabricar produto errado. O negócio é fabricar produto com alta tecnologia, e terminar daqui com o produto pronto. O trabalho em equipe, o trabalho não é individualizado, igual era no Fordismo, você vai criar grupos de equipes, isso era muito comum dentro das fábricas da Toyota, você criar grupos de 15, 20 pessoas, ter lideranças alternadas ali, essas pessoas controlarem uma determinada etapa de um processo produtivo, uma etapa grande, essas pessoas conheciam várias partes do processo produtivo, e o intenso uso de tecnologia de informação. Esse intenso uso de informação, é bom vocês associarem isso ao mundo em que isso foi implantado. Porque a gente tem um mundo, na década de 60, é um mundo pós-Segunda Guerra Mundial, é um mundo da era bipolar, Estados Unidos e União Soviética. Década de 60, precisamente, a gente tem a corrida espacial, né, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem manda o homem mais longe no espaço. Então, o mundo, nesse período, ele já gozava de grande desenvolvimento de tecnologia. Obviamente que não é o mesmo que tem hoje, porque já tem uns 60 anos que passou isso aí. Mas, para a época, a gente já tinha muitas tecnologias disponíveis que o Ford não tinha, né? Então, as fábricas da Toyota, elas vão começar a fazer usos dessas tecnologias dentro da fábrica, dentro do processo produtivo.
Aí o Toyota, o modelo toyotista, vai criar uma coisa que o Fordista não tinha, que era um processo de terceirização. Um processo de terceirização da produção. Olha só, eu não coloquei, mas é importante vocês lembrarem disso. Terceirização da produção é diferente de terceirização da economia. A terceirização da produção é quando eu demando para outras empresas determinada parte do meu processo produtivo. Exemplo, eu vou fabricar um carro, mas eu não vou fabricar o banco. O banco eu vou a outra empresa fabricar, que vai comprar o couro, tal, e vai produzir aquilo. Então, eu vou terceirizar. A terceirização da economia já é parte do processo de globalização. É porque você tem a inserção de tecnologia dentro das fábricas, as pessoas deixam de trabalhar no setor secundário da economia e vai trabalhar no setor terciário da economia, na prestação de serviços, sendo advogado, administrador de empresa, sendo professor, médico, enfermeiro, enfim. Então, o Fordismo, o toyotismo, a partir da década de 60 e já na década de 70, ele vai começar a expandir as suas redes produtivas e vai ampliar esse processo de terceirização no mundo. Isso vai ser muito criado dentro dessas ideias toyotistas. E por que eles vão criar isso? Por que o Ford não teve essa brilhante ideia? Porque se ele tivesse tido essa ideia na década de 20, ele não ia conseguir implantar esse modelo no mundo. Por que não? Porque você não tinha tecnologia de informação suficiente para isso. Né? O Toyota, quando ele vai conseguir pegar uma fábrica dele lá do Japão, e o contexto é bem legal, né? Porque você tem um processo de desenvolvimento tecnológico, a gente tem, na década de 60 e 70, a gente tem o início do crescimento dos tigres asiáticos, que está ali pertinho do Japão, e esses tigres asiáticos, eles vão usufruir desse crescimento japonês, que vai receber muitas empresas japonesas, dentro dos tigres asiáticos ali, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, vão receber empresas que vão prestar serviço, vão servir de parques industriais para as indústrias japonesas. Então, eles vão criar esse processo. Por que eles vão criar esse processo? Porque eles têm tecnologia de informação. Eu consigo projetar um carro no Japão e consigo mandar essa planta desse carro para ser fabricado na Coreia do Sul, ser fabricado em Hong Kong, ser fabricado em outra parte do mundo. E eu consigo acompanhar esse processo produtivo através do meu sistema de informação. Obviamente, naquela época era um pouco mais limitado do que é hoje, mas já permitia esse processo de terceirização. Bacana? Então, como que o Toyota vai conseguir ampliar os seus lucros? Por que ele vai revolucionar esse modo produtivo? Ele vai meio que enterrar o processo fordista, né? Ele vai conseguir aumentar seus lucros através da redução do estoque, porque ele não vai ter despesa com estoque, ele não vai ter carro sem vender, ele vai diminuir os desperdícios e o retrabalho. Ele não vai ter que fazer outro carro para pagar o carro que ele fez errado, ele não vai ter problema de qualidade, porque ele vai ter um processo de desenvolvimento já com qualidade. Ele vai produzir um produto que já está pronto, ele não vai produzir um produto para depois o cliente ver se ele quer. Ele já vai produzir um produto que ele vai vender. Então, ele vai ter uma oferta, além disso, ele vai ter uma oferta de produtos diversificados, ele vai expandir o seu mercado consumidor, ele vai criar a lógica de que o cara vai comprar uma caneta hoje azul, semana que vem ele compra uma caneta vermelha, e ele vai expandir as atividades industriais pelo mundo, que é esse processo de expansão das suas economias e de terceirização. As ideias toyotistas vai ser meio que uma mãe desse processo de terceirização aí. Para quê? Para otimizar os seus lucros. Para que eu mando uma fábrica? Para que eu fabrico? Eu inventei uma bolsa aqui, né? E eu inventei essa bolsa e a costureira do meu bairro aqui fabrica essa bolsa aqui e me cobra R$3 por bolsa para fabricar. Mas eu descobri que na China tem uma mulher que me fabrica lá por 10 centavos e eu vou gastar R$1 de transporte. Então ficou para mim por 1,10. O que eu vou fazer? Vou mandar para a China. Ao invés de eu contratar uma pessoa para trabalhar para mim, ao invés de eu pagar essa pessoa aqui para fazer, eu vou deslocar minha produção lá para a China. Por que eu consigo fazer isso? O meu custo de transporte é barato. Hoje, o meu fluxo de mercadorias, o fluxo de mercadorias global permite que eu pegue um monte de bolsa e coloque junto de um navio e mando para cá. Eu consigo ligar para uma pessoa na China e resolver qualquer problema. Eu consigo mandar um WhatsApp para alguém na China e resolver qualquer problema. Então, eu consigo ter um fluxo informacional. Eu posso pegar o meu projeto e mandar para lá. Bacana? Então, esse processo de terceirização está associado ao processo de globalização, ao processo de desenvolvimento tecnológico, de comunicação e de informação. Aí, por fim, eu peguei na internet esse paralelozinho aqui, que é bem legalzinho, assim, para vocês criarem
essa diferenciação entre o modelo fordista, o taylorismo e o toyotismo. Né? O que o fordismo vai ter? O consumo e produção em massa. Eu estimulo a produção em massa e estimulo o consumo em massa, é produzir cada vez mais. E essa ideia de produzir em massa, ele está relacionado ao custo de produção. Lembra disso? Eu vou produzir muito, porque se 10 pessoas fabricam 10 carros por mês e me custa 10 mil reais cada carro, se 10 pessoas fabricar 20 carros por mês, eu vou ter o mesmo custo e 10 carros a mais. Então, eu vou reduzir o custo final através da minha produção em massa. Trabalhadores especializados, focados em uma atividade só, robozinho ali. Verticalização da produção, eu controlo todo o meu processo produtivo, eu organizo todo o meu processo produtivo, eu sou dono de tudo. Aí, dentro disso, eu vou ter os meus complexos industriais, que eu vou ter toda a minha indústria de base, todo o meu fornecimento de matérias-primas, eu vou controlar tudo. Concentração de atividades industriais no mundo. Então, eu vou pegar os meus polos industriais e vou transferir, vou levar para o mundo, vou soltar tudo de uma vez. Eu não vou fragmentar a minha produção, eu vou criar polos, certo? O Taylorismo, que é as ideias teóricas do Ford, vão ser muito parecidas. A divisão do trabalho, metodologia científica, maximizar a produtividade, supervisão do trabalho e bem-estar do trabalhador. O Ford não estava muito preocupado com essa parte do Taylor, não, mas o Taylor preocupado com esse bem-estar do trabalhador, certo? Lembrando que o Taylor eram as ideias teóricas que o Ford colocou na prática para funcionar. O modelo toyotista vai ter o modelo just-in-time, que é diferente do consumo e produção em massa. O modelo just-in-time, você produz o que você já vendeu. Você vende para depois produzir, porque eu não quero guardar carro. O carro já está vendido, eu vou produzir e vou entregar. Por isso que você vai na Fiat e você compra o carro, ele não está lá. Você compra um carro e espera 30 dias para esse maldito desse carro chegar. Por quê? Porque ele vai ser fabricado ainda. Por isso que você escolhe a cor do banco, você escolhe a cor do volante, porque esse carro vai ser fabricado ainda. Trabalhadores qualificados e não especializados são trabalhadores qualificados que estudaram para aquela determinada atividade que eles vão fazer. A automação, né? A automação é um processo de interação entre o homem, o processo criativo do homem, e a mecanização para contribuir com o homem. Você vai ter esse meio técnico científico contribuindo, mas com o homem presente ali no processo criativo. Esse trabalho da máquina dentro da indústria toyotista é mais próximo do que o Taylor pensava da relação homem-máquina do que o Ford pensava. Porque o Taylor pensava que a máquina ele iria auxiliar o homem. Né? O Ford ele coloca o homem para se virar e fazer o que a máquina está fazendo. O tempo é o tempo da máquina. Né? Muito bem. A terceirização, que é quando você vai fragmentar o seu processo produtivo, você vai dividir a sua cadeia produtiva, e dispersão de atividades industriais pelo mundo. Você manda fabricar roda no lugar, você manda fabricar banco no mundo, dispersa essas atividades econômicas, essas atividades industriais pelo mundo. Para quê? Porque você vai fabricar as coisas onde que fica mais barato. Se é mais barato fabricar roda no Brasil, eu fabrico roda no Brasil. Se é mais barato fabricar roda na África, eu fabrico na África. Então, eu vou dispersar minhas atividades econômicas no mundo, certo? Lembrando que isso aí tem um contexto favorável ao toyotismo, que é o contexto de desenvolvimento dos meios de comunicação e dos meios de transporte. Pessoal, tem alguma dúvida? Cadê vocês? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer perguntar? Graças a Deus. Não. Tranquilo aqui. Estão entendendo? Responde aí para mim. Conseguiu entender? Conseguiu? Ah, que ótimo. Foi muito bom. Então, vamos lá. Eu preparei as perguntinhas aqui para a gente debater. Ao invés de eu fiz na aula um monte e todo mundo já sabia as respostas, eu já preparei aqui logo para discutir aqui agora. Não sei se isso está na frente. Então, vamos lá. A gente tem o modelo 1, fornecedor, estoque, produção e estoque cliente. A gente tem o modelo 2, cliente, requisição e entrega, produção, requisição e entrega, fornecedor no final. Na imagem são representados dois modelos de produção. A possibilidade de uma crise de superprodução é distinta, é diferente entre eles, em função do seguinte fator. Primeiro, a origem da matéria-prima, a qualificação da mão de obra, a velocidade do processamento, a necessidade do armazenamento ou a amplitude do mercado consumidor.
Quer chutar pelo chat aí, galera? Chuta aí que eu fiquei curioso. Chuta pelo chat. Exatamente. Se eu não vou ter um custo para eu armazenar produtos, a chance de eu ter uma superprodução é zero. Eu não vou, se eu não tenho produto armazenado, como eu vou ter superprodução? Se eu só fabrico o que eu vendo, o risco que eu tenho é de não vender. Só que eu não vou ter uma superprodução, eu não vou ter um acúmulo de produtos, eu não vou ter grandes estoques armazenados, igual eu tinha na crise de 29. Muito bom. No final do século XX, em razão dos avanços da ciência, produziu um sistema presidido pelas técnicas da informação que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando a um novo sistema de presença planetária. O mercado utiliza esse sistema de técnicas avançadas, resulta nessa globalização perversa. Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho advindos das transformações citadas no texto estão presentes, respectivamente, então, a gente está falando de um mundo dinâmico, um mundo onde eu desloco meu sistema produtivo, onde eu uso minhas técnicas de processo de informação. Tá. Vamos lá. Qual o problema que isso vai ter? Né? Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral, ou seja, ampliação das legislações trabalhistas, limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações sindicais, diminuição de investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados, concentração de áreas manufatureiras e redução de jornada semanal, automatização do processo fabril e aumento dos níveis de desemprego. Chuta no chat, meu Deus do céu, porque aí todo mundo não vê. Oh, meu pai eterno. Inversível. Vou voltar. Chuta no chat, porque aí todo mundo não vê de uma vez só. Dá tempo pra galera pensar. Nossa ideia é essa, né? Isso aí. Automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de desemprego. Só explicar... Não, problema não. É só explicar uma coisinha aqui. Cadê? Então, eliminação de vantagens locacionais. Pelo contrário, a gente vai ter algumas vantagens, dependendo do local, né? E ampliação da legislação laboral. Essa ampliação a gente não vai ter. Eu queria falar sobre o quê? Desvalorização dos postos qualificados. Galera, mundo globalizado, os postos qualificados, eles são valorizados, certo? Lembra disso. Lembra que o Toyota ele vai pôr pessoas qualificadas nas fábricas dele. Então, dentro do mundo globalizado, esses postos qualificados, eles são valorizados. Bacana? Obviamente vai faltar vaga, mas quando a vaga existe, ela é valorizada. Entendeu? Muito bem. O processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados ocorreu em 3 estágios: artesanato, manufatura e maquinofatura. Um desses estágios foi o artesanato, em que se trabalhava conforme o ritmo das máquinas e de maneira padronizada, trabalhava geralmente sem o uso de máquinas de modo diferente do modelo de produção em série, empregava fontes de energia... Eu vou ler não, vocês leem. Respondi. Responde no chat aí. Essa tá fácil, né? Essa tá fácil, eu também. Trabalhar geralmente sem uso de máquinas, é um modelo artesanal, né? Eu acho que não seria explicado muito bem fácil. Assim. Próxima. Tá. A Índia deu um passo alto no setor de teleatendimento para países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, Nações Europeias. Atualmente, mais de 250 anos realizam ligações para todas as partes do mundo aos call centers instalados na Índia, né? A fim de oferecer cartões de crédito sobre telefones celulares ou cobrar contas em atraso. Ao relacionar o texto, a explicação para o processo de territorialização descrito está no letra A, aceitação de diferenças culturais, adequação de posição geográfica, incremento de ensino superior, qualidade de rede logística ou custo de mão de obra local. Essa é bem fácil também, eu vou responder logo. O nosso custo de mão de obra local. Por que eu vou para a China montar um call center na Índia? Desculpa. Por que eu vou para a Índia montar um call center lá? Porque é mais barato.
Por que eu consigo fazer isso nos Estados Unidos? Eu só preciso de internet, não preciso de mais nada. Mais nada, 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 nada. Opa. Já. Essa pergunta era mais complexa, assim, um pouquinho. Eu fiz um bocó, eu respondi logo, coloquei logo. Vamos lá. Quando os auditores do Ministério do Trabalho entraram na casa de paredes descascadas, num bairro residencial da capital paulista, parecia improvável que dali saíssem essas forçadas para uma das maiores redes de varejo do país. É a Zara isso aqui, é a notícia da Zara. Não fossem as etiquetas da loja coladas nos casacos, seria difícil acreditar que, através de uma empresa terceirizada, a rede pagava 20 centavos por peça a imigrantes bolivianos, que costuravam de 8 da manhã a 10 da noite. Os 16 trabalhadores suavam em 2 cômodos, sem janelas de 6 metros quadrados, cada um, costurando sacos de marca da rede. Havia 2 menores de idade, 2 jovens que completaram os 8 anos na oficina. Então, vamos lá. Então, a gente tem um processo quase que de escravização de mão de obra aí. A comparação entre os modelos produtivos permite compreender a organização de modo de produção capitalista a cada momento de sua história. Pega o Fordismo e o Toyotismo. Contudo, verificar a coexistência de características modelos produtivos de épocas diferentes. Na situação descrita na reportagem, identifica-se o seguinte par de características dos modelos distintos do capitalismo. Os modelos distintos é o Toyotismo e o Toyotismo e o Fordismo. Letra A. A organização fabril do Taylorismo e a legislação social fordista? Não. Letra B. Nível de tecnologia do neofordismo, novo Fordismo, não. Perfil artesanal mansteriano. Esse perfil artesanal, ele é da época do pré-revolução industrial. Não. Estratégia empresarial do toyotismo e relação de trabalho pré-fordista. Letra D, regulação estatal do pós-fordismo, que aí já vem o liberalismo, tal. E padrão técnico, sistêmico, flexível. Estratégia empresarial toyotismo. Onde que está isso aí, galera? Na terceirização. E relação de trabalho pré-fordista, que é um trabalho quase que escravo, né? Antes do Ford, antes das leis trabalhistas, você tinha um trabalho quase que escravo de exploração de mão de obra especializada em determinado produto, no caso aqui de mulheres costurando. Essa pergunta é muito boa também. É muito fácil, mas é boa. A figura representada por Charles Chaplin critica o modelo de produção do início do século XX, dos Estados Unidos, da América, que se espalhou por diversos países e setores da economia e teve como resultado, letra A, subordinação do trabalhador à máquina, levando o homem a desenvolver um trabalho repetitivo. Ampliação da capacidade criativa não vai ser, porque o homem vai ser... A resposta é a letra A, né? As outras respostas, ela faz um contraponto direto. A organização do trabalho possibilitou o trabalhador o controle sobre a mecanização? Não. O rápido declínio do absenteísmo e grande aumento da produção conjugado com diminuição de áreas de estoque. Essa é a parte que está errada, que você vai ter áreas de estoque imensas, a superprodução. Novas técnicas de produção que provocaram ganhos de produtividade repassados aos trabalhadores como forma de eliminar greves. Na verdade, os ganhos das fábricas eles vão ampliar à medida que os trabalhadores produzem mais produtos, né? É a lógica do fordista. Então, a resposta é a letra A. Acabou? Tem alguém ainda? Está todo mundo aqui? Está todo mundo aqui. Método de gestão. Os métodos de gestão atuam como disciplinaridades do trabalho e extrapolam a dinâmica do processo produtivo. O Fordismo, interiorismo e toyotismo são expressões particulares de um mesmo fenômeno, o controle do processo de trabalho pela dinâmica de acumulação capitalista. A ideia de todo mundo é acumular capital, né? O sistema Toyota de produção, o toyotismo, foi concebido para eliminar absolutamente o desperdício e superar o modelo de massa americano. As bases desse sistema se ancoram em 2 pilares, sendo o just-in-time, a automação com toque humano e a automação com toque humano. O just-in-time é o principal pilar do modelo de produção toyotista, segundo esse princípio do just-in-time. A formação de estoque é necessário? Não. A mão de obra é secundária, a tecnologia deve prevalecer na linha de produção.
Não, o homem ele vai ter um papel fundamental, muito importante na fábrica da Toyota. O desperdício da linha de produção deve ter seu custo coberto pelo produto final. Não, você não deve ter desperdício, de hipótese alguma. Os produtos devem ser feitos de forma padronizada, evitando variações que implicam em gastos. Pelo contrário, você tem que ter uma flexibilização produtiva para você conseguir dinamizar a sua economia e continuar vendendo. E letra E, nada deve ser produzido, transportado ou comprado antes, né, antes da hora exata. É a ideia do just time, onde você fabrica aquilo que você já vendeu no tempo real. E acabou. Tranquilo, galera? Dúvidas? Alguma dúvida? Galera, tá dando para pegar alguma coisa? Vocês querem fazer alguma reclamação? Querem jogar uma pedra? Pode falar que eu estou todos ouvidos. Esse nosso modelo online aqui para mim é novo. Tudo tranquilo? Tá dando para estudar? Vai ter Enem, hashtag vai ter Enem, então vamos estudar. Então, beijos, então, e até semana que vem. Eu acho que Danilo vai mudar o horário da aula para a parte da manhã, mas, de qualquer forma, até lá, então. Beijos, beijos, beijos. Fica com Deus. Qualquer dúvida, estamos no Zap Zap.